Os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão. Os religiosos confiavam em si mesmos para a salvação e viviam preocupados com coisas externas. Por outro lado, os verdadeiros cristãos, os crentes, estão preocupados em agradar a Deus internamente. Estes são aqueles que de fato têm um coração circuncidado. Eu espero que este seja o teu caso nesta manhã. Quantos têm a Bíblia Santa? Ergam-na para que eu possa ver. Vamos examinar o texto sagrado, como sempre fazemos, sempre que ocupamos este púlpito. Eu queria te convidar para abrir a Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses. Nós iniciamos esta sessão domingo passado e vamos continuar o exame da mesma. Filipenses capítulo 3, a unidade vai do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler na Ara, você acompanha na sua tradução. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ó Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, Pai, a transmitir a Tua palavra, abre os nossos corações e mentes, a fim de que possamos recebê-la, e que ela faça um efeito sobre nós, que a palavra viva e eficaz, corte, e faça um efeito nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Na unidade que nós acabamos de ler, que envolve 3 versículos, salta aos olhos a expressão cuidado com os cães. Como pode ser visto no versículo 2, os cães são os maus obreiros. Deixa a Bíblia aberta no teu colo. Os cães são os maus obreiros, aqueles que advogavam a falsa circuncisão. Estes são os religiosos daqueles dias. Em contraste, Paulo apresenta no verso 3 a verdadeira circuncisão, os crentes, aqueles que adoram a Deus no interior, no espírito, e não depositam confiança em coisas externas. Os religiosos da época, os maus obreiros, se confiavam no fato de terem sido circuncidados na carne, ao invés de se preocuparem em ter o coração circuncidado. Noutras palavras, os religiosos judaicos colocavam esperança em coisas externas, como, por exemplo, cumprir preceitos dietéticos, dar o dízimo, guardar o sábado, observar cerimônias de purificação, ser circuncidado, fazer peregrinações a Jerusalém e etc, e etc. Na antiga religião judaica, estas coisas eram comandadas e deveriam ser cumpridas, porque Deus assim ordenou. Todavia, o mais importante de todas essas coisas era a pureza interior. A pureza do coração era muito mais importante do que todas as externalidades comandadas pelo judaísmo. Cabe logo uma lição para nós. Deus está interessado fundamentalmente no nosso coração. Deus está interessado no nosso caráter e não necessariamente naquilo que é exterior. Existe um texto que fala muito ao meu coração, e com certeza pode falar ao seu, que encerra muito do Deus do Antigo Testamento. Às vezes, o Deus do Antigo Testamento é tido como um Deus diferente do Novo.
Olha que texto precioso em 1 Samuel 16, 7. Se tu não tens esse texto grifado na tua Bíblia, eu queria te encorajar a tê-lo. É um texto que condensa muito do caráter de Deus, revelado no Antigo e também no Novo Testamento. 1 Samuel 16, 7, a parte B. 1 Samuel 16, 7. A parte B, B de bravo. Diz lá: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Puxa vida. O Senhor vê o coração. O homem está interessado na aparência das coisas. Uma marca importante de um religioso é a sua preocupação com a opinião das pessoas ao seu redor, enquanto que um crente se preocupa com a opinião de Deus. O que é que Deus pensa a meu respeito, e não o que necessariamente as pessoas pensam a meu respeito. Religiosos vivem tentando impressionar o próximo. Os santos desejam agradar a Cristo. O verso 3 de Filipenses 3 é uma das passagens que define um verdadeiro cristão. Você gostaria de ter certeza que você é um crente? Este versículo é um excelente termômetro para você se autoavaliar. A NVT traduz o versículo 3 da seguinte maneira. É uma paráfrase. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados, os crentes. Alegramo-nos no que Cristo fez por nós, não colocamos nenhuma confiança em esforços humanos. Observa que 3 coisas são ditas neste texto para definir um cristão. Adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo, não confiamos na carne. Chama a atenção que todas as 3 coisas são internas. Não há nada externo aqui. Antes de nós avaliarmos esse versículo 3, esses 3 pontos, vale a pena considerar algumas características externas que podem nos enganar no tocante à autenticidade do nosso cristianismo. Sim, vale a pena ponderarmos rapidamente aspectos externos que podem nos iludir com respeito à nossa condição espiritual. É possível que alguém aqui esteja enganado com relação a ser um verdadeiro cristão. Então é bom que a gente examine marcas que não de fato definem, mas que podem nos iludir, podem nos enganar. A Bíblia recomenda que a gente se teste, que a gente se examine. Em 1 Coríntios 13, 5, parte A diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Paulo diz aos crentes em Corinto: provem-se a si mesmos. Eu vou apresentar 6 pontos que são importantes, são bons, devemos fazer, mas que não são decisivos para o nosso exame, para sabermos se somos crentes ou não. Tudo que eu vou dizer, repito, é importante. Eu não quero diminuir nenhuma dessas coisas, tem o seu lugar, tem a sua importância, mas não são coisas que definem um verdadeiro cristão. Em primeiro lugar, o fato que alguém vem à frente, aceitando a Jesus, o fato que alguém levanta o braço, aceitando a Jesus, não implica que essa pessoa foi de fato salva. Pode ser que sim, pode ser que não. O rito de levantar o braço ou vir à frente, não assegura que a pessoa tenha sido de fato regenerada. Ao longo dos anos, eu me lembro de um ministério em particular, de um pastor que tinha um dom evangelístico muito poderoso. Principalmente domingo à noite, eu vi N pessoas vindo à frente
nessa igreja e não sei onde elas andam hoje. Imagina o tamanho dessa igreja se todos que vieram à frente, naqueles idos, tivessem ficado na igreja. Não estou questionando a validade de fazer apelo, acho que é uma coisa boa, mas você responder ao apelo não garante nada. Em segundo lugar, o fato que alguém passa pelo batismo não assegura que o coração foi batizado. Considere a seguinte pergunta: quantas pessoas você conhece que foram batizadas aqui mesmo, mas que hoje apostataram completamente? Eu sei de pessoas que foram batizadas e hoje estão no espiritismo. O rito do batismo deve representar exteriormente uma vida interior lavada e purificada do pecado. Se isso não for o caso, então descer às águas batismais por quaisquer outros motivos que não um coração contrito, torna o rito igual a um banho de piscina. Não me entenda mal, o próprio Jesus ordenou que todos que nele crescem fossem batizados. Logo, o batismo é uma ordem que todos os crentes devem obedecer. Todavia, a lavagem do corpo nas águas batismais deve corresponder a um coração lavado. É importantíssimo se batizar nas águas, porém você não pode se confiar no rito por si só. Você não pode colocar toda a tua esperança no fato que você desceu às águas batismais, isso não garante nada. Terceiro lugar, o fato que alguém é envolvido em uma igreja não assegura que essa pessoa é salva. É verdade que é bíblico ser membro de uma igreja local, ser envolvido na vida prática dessa igreja. O Novo Testamento comanda, por exemplo, que participarmos da ceia do Senhor, que contribuamos fisicamente, sermos voluntários na obra de Jesus, servirmos abundantemente na casa do Senhor, 1 Coríntios 15, 58. Contudo, o fato de alguém ser membro de uma igreja, ser dizimista, servir voluntariamente, trabalhar com esmero e ardor, enfim, o fato que alguém é envolvido na igreja, seja ela qual for, não implica que necessariamente essa pessoa é salva. Pode ser e pode não ser. Em quarto lugar, o fato que alguém tem um ofício eclesiástico não implica que essa pessoa necessariamente é salva. Ou seja, o fato que alguém é um ministro de música, um pastor como eu, um bispo, reverendo, diácono, missionário, presbítero, o que quer quiser, não significa necessariamente que essa pessoa é crente. Pode ser, mas não necessariamente. Entre os anos 1991 e 93, a maior influência pastoral da minha caminhada acabou posteriormente apostatando da fé completamente. Quando eu me converti, em dezembro de 1990, a minha vida foi tremendamente impactada por esse pastor. Hoje, esse pastor é um esmerado defensor da agenda progressista. Um parêntese, se você abraçou essa agenda dos cristãos progressistas, saiba que você não é um cristão. Essa agenda aí de cristão que apoia aborto, casamento gay, linguagem neutra, todo esse pacote progressista, você, para agradar o mundo, você não pode agradar a dois senhores. Ou você toma uma posição como crente, ou então tira o cavalo da chuva, você não é crente. Então esse pastor que eu me refiro hoje é um ávido defensor, e o canal do YouTube dele está cheio de referências a essa agenda progressista que eu considero apóstata. Um outro exemplo, um colega pastor que eu mesmo preguei na igreja dele, hoje é um bandista.
Conheço pessoalmente ministro de música que abandonou a esposa e os filhos e hoje vive com outro homem. Então, exemplos de apostasia poderiam ser multiplicados ad nauseam. O ponto central que eu estou querendo dizer é que ofício eclesiástico não garante que o oficiante seja regenerado. Quinto, o fato que você concorda intelectualmente com o cristianismo não quer dizer que você é um cristão. Este era o meu caso antes de dezembro de 1990. Eu nunca fui ateísta, nunca fui agnóstico, nunca tive nenhuma dificuldade intelectual com a fé cristã. Não. Eu sempre achei que o evangelho estava certo. Eu sempre acreditava que Jesus era meu salvador. Eu era convencido do evangelho. Em resumo, a minha fé era cognitiva. O conhecimento dos fatos do evangelho não torna ninguém necessariamente uma pessoa crente. Os demônios conhecem o evangelho, os demônios acreditam em Deus, como nós lemos em Tiago 2,19. Tiago 2,19, você crê que existe um Deus? Pergunta Tiago. Muito bem, até os demônios creem e tremem. É importantíssimo, eu não quero diminuir o valor de conhecer os fatos, que Jesus veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, subiu em glória. É importantíssimo saber essas coisas, tem o seu lugar. Mas o mero assento intelectual ao evangelho, a mera concordância ao evangelho não faz de ninguém um crente. Sexto e último lugar. O fato que você, por acaso, nasceu em um lar cristão, ou o fato que você é uma pessoa boa, uma pessoa justa, caridosa, amiga de todo mundo, não implica necessariamente que você é um crente. Ser parte de uma família de crentes não faz ninguém necessariamente crente. Ou seja, ter tido os pais cristãos não faz de você um cristão. Tampouco ser justo, pagar impostos, ser leal, ser correto, ser honesto, ser fiel à sua esposa, ser fiel a seus filhos, não são sinais necessariamente de um cristão. Existem muitos ateus, existem muçulmanos, existem budistas, que têm um elevado padrão moral. Note bem que o cristianismo não é mera moralidade externa. Todos os cristãos, é verdade, deveriam ter um alto padrão moral, com certeza. Porém, um alto padrão moral por si só não identifica um crente. Não pode identificar um crente. Pois, muito bem, você pergunta, se todas essas coisas, por melhores que sejam, não são marcas definitivas de um cristão, como nós poderíamos nos autoavaliar? Como que nós podemos ter certeza do nosso estado? Como que nós poderíamos saber se somos regenerados? O Novo Testamento, como eu já disse, nos recomenda fazer isso. Examine-se para ver se você está na fé. Teste-se se você conhece a Cristo. 2 Coríntios 13, 5a. Pois o teste, um deles, está aqui em Filipenses 3:3. Acompanha comigo, retorna para Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que somos crentes de fato. Nós, que adoramos a Deus no Espírito, 2, nos gloriamos em Cristo Jesus, e 3, não confiamos na carne. Chama atenção que essas 3 marcas são internas. Eu queria meter a lupa nas 3, uma por vez. Vamos fazer isso juntos? A primeira marca de um cristão autêntico é que ele não adora apenas exteriormente, com lábio, mas ele adora internamente, no espírito, como a gente leu aqui. Adoração a Deus tem a ver com obediência. Ninguém desobediente adora a Deus.
O adorador, a marca sine qua non é que ele é obediente. E nós temos aqui vários exemplos de obediência de um adorador verdadeiro que Jesus estabeleceu. Vou dar 3 exemplos de adoração no espírito, no coração. Por exemplo, em Mateus 5, 21 a 26, você não precisa acompanhar, apenas ouça. Em Mateus 5, 21 a 26, há um comando que nós não devemos matar as pessoas. Mas Jesus disse que isso não é suficiente, é que eu não devo ter raiva no coração contra meu próximo. Mateus 5, 21 a 26. Segundo exemplo, há um comando, há uma ordem, que eu não devo adulterar fisicamente. Mas Jesus disse, Mateus 5, 27 a 30, que eu não devo olhar para as mulheres com intenção impura no meu coração. É uma questão de coração, não é uma questão fundamentalmente externa. Terceiro exemplo. Embora não seja de modo nenhum orar publicamente, nós fizemos aqui com o Natan, não é errado isso. A Bíblia nos manda orar e adorar secretamente. Mateus 6,6. A Bíblia nos manda orar e adorar continuamente no coração. 1 Tessalonicenses 5,17. Esses e outros exemplos de obediência interna e secreta torna a adoração íntegra, verdadeira e não hipócrita. É sempre bom nós termos em mente, meus irmãos queridos, que embora as nossas ações sejam importantes, o mais importante é a motivação por trás de cada ação. É justamente a intenção dos nossos corações que será avaliada por Jesus, conforme nós lemos em 1 Coríntios 4, 5. Sim, não é tanto a ação, a minha ação, por exemplo, de pregar. O que vai ser avaliado é a intenção do meu coração ao pregar. É um discurso para a minha glória? Ou é um desejo do meu coração de ajudar os irmãos a enxergarem a luz? É isso que vai ser avaliado. Onde é que está isso? Onde é que está escrito isso? 1 Coríntios 4, 5. É a intenção dos nossos corações, é o interior do homem que será avaliado. 1 Coríntios 4, 5. Não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Por quê? Porque Ele trará à luz o que está escondido e manifestará as intenções do coração. E manifestará a intenção do coração. Nesta ocasião, diz Paulo, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Meus irmãos, ninguém consegue adorar a Deus por suas próprias forças. Por isso que a NVT, a nova versão transformadora, traduz a palavra ambígua, espírito, aí no verso 3, da seguinte maneira: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Você é esse tipo de adorador que depende do Senhor e deseja adorá-lo a partir do seu interior? Você é alguém assim? Talvez você não consiga, mas você deseja, esse é o ponto. Talvez você não consiga obedecer aos comandos internos, eu dei 3 exemplos, mas você deseja. Se você tem esse desejo, você quer agradar o Senhor Jesus no coração, saiba que você é um crente. O seu coração foi circuncidado. Amém, meus irmãos? Se está no seu coração esse desejo profundo de agradar ao Senhor a partir de dentro, por mais que muitas vezes você não consiga, saiba que o seu coração foi batizado, foi circuncidado. A segunda marca de um cristão autêntico está na parte B do versículo 3. Parte B, acompanha comigo. Nos gloriamos em Cristo Jesus. O que é isso? Um crente genuíno atribui a sua salvação unicamente a Jesus. Ele não se vê como alguém que foi salvo por causa do seu intelecto, por causa da sua bondade,
por causa da educação que ele recebeu em casa, porque ele era melhor do que aquela ou essa outra pessoa, não. Ao contrário, ele acredita no fundo do seu coração que a sua vida antes da salvação estava desgovernada e, consequentemente, ele caminhava a passos largos para o inferno. Me permite te perguntar nesta manhã, querido, você crê de fato e de verdade? Você crê no fundo do seu coração que você merece o inferno se não fosse por Cristo? Isso é uma pergunta para você se fazer. Você crê isso? Eu me lembro que eu disse isso para uma missionária lá na Itália, ela ficou estarrecida. Você acredita nisso? Ou isso é uma coisa teórica para você? Você crê, você acredita que você foi de fato comprado pelo sangue de Cristo sem contribuir com nada? Foi somente o sangue de Cristo? Do contrário, se você imagina que você fez qualquer contribuição, então você não foi salvo pela graça, mas sim por algum tipo de obra que você pode se gloriar. Depois de ser salvo, um crente continua acreditando, atribuindo tudo a Cristo. Ele não dá crédito a si mesmo, nem antes e nem depois. A vida de um crente verdadeiro é atribuir tudo ao Senhor, porque eu sei que nada de bom habita em mim, em minha carne, disse Paulo, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Todo cristão verdadeiro sabe que é impossível agradar a Deus na força do braço. Ele se vê diariamente dependente da força de Cristo para tudo. Tudo que ele faz, ele acredita a Deus, ele não se gloria, ele não se orgulha em nada. Cabe a pergunta para mim e para ti: existe alguma coisa ou alguém em que você se gloria além de Cristo? Existe? Por exemplo, a cor da tua pele, os títulos que você angariou, o seu trabalho voluntário na igreja, a sua altura física, a sua estatura, o seu sucesso profissional, a sua justiça própria, o tamanho da tua conta bancária, a família onde você nasceu, a tua beleza natural, o fato que você é dizimista, a sua habilidade culinária, os bens, enfim, uma miríade de possibilidades. Existe uma coisa, por menor que seja, que você se gloria? O crente verdadeiro enxerga todos os seus dons e todas as suas realizações, todo o seu ser como um presente de Deus. É exatamente isso que Paulo pergunta retoricamente em 1 Coríntios 4:7. Me permite fazer você dar uma olhada nesse texto. Olha que pérola preciosa. 1 Coríntios 4, se esse texto nunca chamou a tua atenção, sublinha na tua Bíblia, sublinha esse tesouro na tua Bíblia. 1 Coríntios 4:7. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que você não recebeu? E se recebeu, por que você se orgulha como se assim não fosse? Você é um crente? Tudo que você é, tudo que você tem, seja dom natural, seja habilidade motora, seja sucesso, você passou num concurso, o que quer que seja, o que quer que seja, o que é que você tem que você não recebeu? Pergunta Paulo. E se você recebeu, por que você está orgulhoso?
como se assim não fosse, como se você não tivesse recebido. Então temos aqui a segunda marca de um crente verdadeiro. A segunda marca: se você tem profunda convicção que você merece o inferno e foi salvo exclusivamente pela graça de Cristo, e nesta graça apenas você se gloria, você tem aí a segunda marca, que você é um cristão autêntico. Você é de fato um crente, o seu coração foi circuncidado. A terceira marca de um cristão autêntico é que ele não confia em si mesmo. Ele não confia em si mesmo. Isto está escrito na parte C do versículo 3. Olha comigo a parte C, a parte final do versículo. E não confiamos na carne. Há um entrelaçamento aqui entre a parte B e a parte C deste versículo. Ou seja, se gloriar somente em Cristo e não confiar em si mesmo, são marcas complementares. Essas duas marcas, elas podem ser resumidas em uma palavra. Uma palavra resume tudo: humildade. Humildade. O crente verdadeiro é profundamente humilde, pois sabe que ele depende totalmente de Cristo para agradar a Deus. Se alguém neste mundo poderia depender da carne, poderia ser de fato religioso, depender de si mesmo para agradar a Deus, essa pessoa seria o apóstolo Paulo. Ele mesmo diz isso. Nós vamos avaliar isso em domingos subsequentes, mas se tu bateres os olhos na sequência do texto, você acabou de ler o 3, olha o que ele vai dizer do 4 em diante. É verdade, eu também poderia confiar na carne, diz ele. Se alguém pensa que pode confiar na carne, que pode ser religioso, eu ainda mais. Aí ele dá uma lista de credenciais tremenda. Olha as credenciais que ele dá, judaicas. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu fui fariseu. Enquanto ao zelo, perseguidor da justiça. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia apontar nada de errado em mim. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, Cristo, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Jesus e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo era um homem extremamente religioso, mas não tinha Cristo. Embora ele tivesse todas essas vantagens da religião judaica, ele descobriu que essas vantagens não valiam nada. E aí atenta comigo, o terceiro e último ponto: se você não confia em nada em você mesmo, mas humildemente tem toda a tua confiança só em Cristo e dele depende, você tem a terceira marca de uma pessoa regenerada, cujo coração foi circuncidado. A título de conclusão, vale dizer o seguinte: tudo, absolutamente tudo que for feito sem Cristo é inútil, pois não tem valor diante de Deus. Não podemos confiar em nós mesmos para nada. Em última instância, não devemos colocar a nossa confiança em ter levantado a mão e ido à frente para a conversão, ter sido batizado, ser envolvido na igreja, participar regularmente na ceia do Senhor, contribuir financeiramente na casa do tesouro, ser voluntário na obra de Jesus, ter ofícios eclesiásticos, conhecer os fatos do Evangelho de maneira cognitiva apenas, ter nascido em lar cristão, fazer obras de caridade,
ser fiel à esposa e aos filhos, pagar impostos devidos e etc. Ad infinito. Todas essas coisas são corretas e devidas. Todas essas coisas são comandadas por Deus e podem ter grande valor se forem acompanhadas de uma vida que adora a Deus no Espírito, que se gloria em Cristo e que não confia em si mesmo. Amém, meus irmãos? Os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão, os religiosos confiavam em si mesmos para a salvação e viviam preocupados com religiosidade externa. Os verdadeiros cristãos desejam agradar a Deus internamente. São esses que têm o coração circuncidado. Eu espero que este seja o seu caso. Em nome de Jesus, amém.